Acordou. Acordou. Lindo da mamãe. Lindo da sua mamãe. Vamos pegar as vitaminas? Vamos pegar as vitaminas rapidinho? Não, sem choro, rapidão. Rapidão. Aqui, ó. 2. Toma mais um pouquinho de mamadeira. E depois a mamãe te dá o outro. Pronto. Acabado pós-dedeira. Acabado após encher o meu barrigão. Olha o tamanho da minha barriga. Agora eu tô calma. Eu enchi a minha pança. Agora eu fiquei calma. Né, filho? Vamos tirar mais um cochilinho? Sim? Bom dia, vlog. Estou tentando gravar esse vídeo já tem uns dias. Tentando não, estava com a ideia de gravar esse vídeo já tem uns dias. Mas eu queria fazer um vídeo sentada, falando, contando tudo pra vocês como que foi o nosso primeiro mês aqui, vivendo essa nova vida com o bebê. E não tenho conseguido esse momento pra sentar e gravar. Então eu decidi colocar tudo no meio de um vlog, porque eu queria falar um pouco sobre como tem sido a minha experiência com a amamentação, com o sono, a nossa rotina, o puerpério de modo geral. Então eu vou tentar compilar tudo isso, tudo que eu tenho passado por aqui, toda a nossa experiência dentro de um vlog, porque fica mais fácil pra mim gravar e a gente vai mostrando aqui a realidade da vida acontecendo enquanto eu vou compartilhando minha experiência. E é mais fácil de gravar, porém é mais difícil de editar. Mas aí pelo menos eu consigo gravar e edito quando der. Mas é isso então, vou compartilhando com vocês o que der aqui durante o dia e venho trazendo um pouco mais da minha experiência e como foi os nossos primeiros 30 dias aqui com o nosso bebezinho, que tá aqui fazendo uma soneca no colo, porque é só isso que ele quer. Vou aproveitar que eu já tô aqui e contar pra vocês como tem sido a minha experiência com a amamentação, que foi um pouco diferente do que eu imaginava que seria, né? Eu pensei que teria alguma dificuldade para amamentar, mas não imaginava que seria do jeito que foi. Então, eu contei no último vlog que a gente teve alta do parto e no dia seguinte a gente precisou voltar para o hospital porque ele chorava inconsolavelmente, a gente não sabia o que estava acontecendo. E quando chegamos no hospital, viram que ele estava desidratado por conta de não estar conseguindo mamar, porque ele chorava muito, muito, muito e não conseguia pegar o peito. Ele não pegava o peito de jeito nenhum. Sendo que no hospital, antes da gente ter alta do parto, ele pegava o peito tranquilamente, mamava bonitinho. Só que quando ele estava chorando muito, não tinha o que fazer para ele pegar o peito. Então, quando a gente chegou em casa a primeira vez, ele chorava inconsolavelmente e não conseguia mamar direito. Por isso ele perdeu muito peso nos 2 primeiros dias e aí a gente acabou sendo internados, ficamos alguns dias no hospital. Eu conto no último vlog como que foi essa experiência, assim. Depois dessa internação, a gente voltou para casa com a orientação de dar fórmula, né? Porque o meu leite não estava sendo produzido o suficiente. Então, lá no hospital mesmo, já me orientaram a tomar um medicamento para ajudar a aumentar essa produção. O medicamento não é para isso, mas o colateral dele ajuda nisso. Eu comia tudo que me mandavam comer para aumentar leite, tomava bastante água, tava fazendo de tudo. Mesmo assim, a minha produção não foi o suficiente. Então, a gente precisou continuar dando fórmula.
E é o que a gente tem feito até hoje. Lá no hospital a gente dava a fórmula de 3 em 3 horas e nesse intervalo de tempo, sempre que ele queria mamar, eu oferecia o peito. E aí no hospital eles ofereciam a fórmula no copinho, para não correr o risco da gente perder a amamentação. E quando a gente voltou para casa, a gente continuou oferecendo dessa mesma forma, não exatamente no copinho, mas na seringa e com uma sondinha, que é uma forma muito boa, assim, de oferecer para realmente não acontecer a confusão de bico, né? Mas no fim, no dia a dia aqui em casa, acabou ficando um pouco insustentável, porque para oferecer na sonda, precisava de eu e Gabriel estar aqui oferecendo para ele. Ocupava o tempo, assim, dos dois e era uma coisa muito demorada, de ficar, assim, 40 minutos para ele tomar 30 ml da fórmula, sabe? Então era muito demorado, não estava dando certo. Principalmente nas madrugadas, né? Que acaba que você já tá com sono. E aí, enfim, foi um pouco mais desafiador, assim. A gente também oferecia na seringa, mas acabava que derramava bastante. Aí tinha que ficar trocando roupa de madrugada, porque molhou. Então, o que foi, meu filho? Tá acordando? Então, foi uma coisa assim que não estava sendo sustentável mesmo. Eu sabia que a gente não ia conseguir isso a longo prazo. Porque eu estava evitando dar mamadeira com medo de acontecer dele não querer mais o peito. Mas no fim foi o que a gente teve que fazer. E graças a Deus, mesmo oferecendo a mamadeira, até hoje ele continua mamando no peito tranquilamente. E eu tenho insistido bastante nisso porque eu sei a importância do leite materno e eu quero muito que ele mame tudo que ele tiver aqui para mamar. Todas as gotinhas que sair eu quero que ele aproveite. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, depois eu continuo. Então, essa foi a nossa saga com a amamentação. O período que a gente ficou internado lá no hospital foi um período, assim, desgastante emocionalmente falando, mas há males que vêm pra bem, né? Então, lá eu aprendi a amamentar, não na questão da pega, porque a pega correta ele já fazia desde o dia que nasceu, a gente já conseguiu fazer isso certinho. Mas aprender a identificar os sinais de fome dele. Porque quando ele já tá chorando desesperado, ele não pega o peito. Então tem que aprender a identificar os sinais de fome antes de chegar nesse nível de chorar bastante. E aí lá no hospital eu tive uma enfermeira assim que foi um anjo. Ela me acompanhou durante um dia inteiro, me ensinando, ela me deu uma aula sobre amamentação e ali a gente conseguiu ajustar essa parte. Porque antes, no dia que ele nasceu, só me falaram assim: "Ah, a amamentação é livre demanda. Sempre que ele quiser, você dá o peito pra ele." Só que o que acontecia? Ele mamava 5 minutos, dormia, e eu achava que era o suficiente. Ele não é livre demanda, é o tanto que ele quiser, então ele tá satisfeito. Só que não era bem assim, né? Tinha que ter insistido mais, tinha que ter acordado pra mamar, mas porque ele não tava ficando satisfeito com 5 minutos de mamada. É assim que a gente tem feito agora. Agora a questão da alimentação já está ajustada, ele já está conseguindo ficar bem satisfeito, está se alimentando bem, tem mamado no peito sempre que quer. E a fórmula a gente dá mais ou menos de 3 em 3 horas, não tá tão regradinho assim mais, porque ele já tá com ganho de peso bem estável. Então não precisa mais ter toda essa preocupação de dar a fórmula de 3 em 3 horas, mas a gente ainda tenta manter mais ou menos uma frequência assim. E essa parte já tem se resolvido muito bem. Ei, você tá aí brincando no seu tapetinho? Tá? Tá aí brincando no seu tapetinho? Eita, que mão gostosa. Que
Que mão gostosa, meu Deus. É? E aí agora, qual tem sido o nosso desafio? Uma vez que resolvemos a alimentação, começaram as cólicas. E isso deixa os nossos dias, assim, bem caóticos na maioria das vezes. Porque ele tem sofrido muito com as cólicas, infelizmente, muito gases, e nem todos os dias ele consegue fazer cocô, o que é normal para um recém-nascido, mas a gente percebe que o dia que ele não faz, ele fica mais incomodado. Então, isso tem sido, assim, bem intenso por aqui e, consequentemente, atrapalha no sono dele. Então, não é todos os dias que ele consegue fazer as sonecas bem, porque se ele estiver incomodado com gases, com cólica, ele não vai conseguir dormir. As sonecas também têm sido um desafio grande, porque ele só dorme no colo. De noite ele até fica no berço um tempo bom, mas de dia ele só quer fazer soneca no colo. E aí, tudo bem, assim, eu deixo, que eu prefiro que ele durma do que ficar insistindo no berço e no final das contas ele não conseguir dormir. Então eu prefiro que ele durma um pouquinho no colo, aí depois que tem uns minutinhos que tá no colo, eu vou lá, tento colocar no berço. Se ele não ficar, eu pego, deixo no colo de novo. Mas eu tenho deixado as coisas meio que fluírem como dá, assim, nesses primeiros 3 meses, porque eu sei que é o período mais intenso de cólicas, então eu espero que passe depois disso, depois desse período. Mas tem sido mais ou menos assim, os dias. Eu fico com ele nas sonecas no colo. Quando eu consigo, coloco no berço. Quando ele quer ficar, coloco no sling. E tenho tentado variar, colocar no carrinho, enfim, na cama, no sofá. Eu geralmente consigo colocar ele um pouquinho ali para dormir também, mas não dura muito. As sonecas que mais duram, assim, são no colo. Nas primeiras semanas dele, ele fazia umas sonecas, assim, de 2, 3 horas. E era incrível, que eu conseguia fazer bastante coisa e ele ficava em qualquer lugar. Mas desde que começaram as cólicas mesmo, que começou a incomodar, que ele começou a passar pelo salto de desenvolvimento, ele só quer saber de fazer soneca no colo e não é mais essas sonecas longas de 2, 3 horas. Então é o desafio que estamos enfrentando agora nesse momento. Mas é isso, né? A vida com o bebê é assim, imprevisível mesmo. Um dia é lindo, maravilhoso. No outro dia é um caos completo. Mas a gente vai se ajustando, vai entendendo como vai sendo a vida. E assim, eu sabia que seria desafiador, mas eu tinha uma expectativazinha, assim, de que conseguiria fazer algumas coisas, tipo voltar a treinar quando acabasse meu resguardo. Mas já acabou, ele tá com 1 mês e 12 dias hoje. E assim, não vejo como vou encaixar isso na rotina, porque o tempo que ele tá dormindo, ele tá no meu colo. O tempo que ele fica com o pai dele é o tempo que eu corro pra tomar um banho, lavar o cabelo, comer alguma coisa, sabe? Então, assim, organizar alguma coisa da casa que tá precisando. Então, é muito corrido, muito corrido. Mas assim que der, eu quero tentar ir ajustando a rotina conforme dá. Hoje mesmo ele ficou aqui um pouquinho no tapetinho sozinho, uns 5 minutinhos, 10 minutos talvez. E eu consegui correr ali na cozinha, fazer alguma coisinha. E tem sido assim, uma descoberta, né? Cada dia a gente vai descobrindo que dá pra fazer alguma coisinha a mais, mas as coisas vão se ajustar, tenho certeza que vai. E tudo é fase, né? Então eu vou aproveitar o máximo que eu conseguir dessa fase em que esse bebezinho só quer ficar no meu colo. E eu sei que depois passa e eles não querem nem saber da gente mais. Agora falando sobre puerpério, eu fiquei bastante abalada, assim, nas 2 primeiras semanas, mais ou menos, com toda essa questão do leite, da produção do leite não tá sendo suficiente, com as cólicas, e aí eu associava muito as cólicas à fórmula, eu ficava achando assim, ele só tá tendo cólicas porque eu não tô produzindo leite suficiente, e aí é por conta da fórmula. Então, assim, eu chorava todos os dias nas 2 primeiras semanas, e ainda tinha uns comentários, assim, de umas pessoas que vinham falar sobre leite, sobre cólica, e aí isso qualquer coisa que as pessoas falavam... Calma, filho. E aí eu fiquei, assim, bastante abalada emocionalmente. Qualquer coisinha que alguém falava comigo sobre o leite, sobre as cólicas, enfim, eu ficava extremamente abalada, eu chorava horrores. Então, assim, tudo que eu não tive de oscilação emocional na gravidez, eu tive nessas 2 primeiras semanas de puerpério. Fiquei extremamente sensível. Mas depois logo estabilizou também. Quando acabou um pouco mais as visitas e, sabe, a gente começou a ficar mais a gente mesmo, as coisas foram se estabilizando e eu fui voltando mais ao meu normal, assim.
Hoje, agora 40 e poucos dias pós-parto, eu já estou bem tranquila em relação às emoções. E temos alguém aqui hoje que tá muito enjoadinho, não quer saber de dormir. Nem no colo, não quer dormir, né, filho? O que tá acontecendo com você hoje? Ontem eu passei o dia com ele no colo, mas ele dormiu bem. Hoje tá difícil, ele não quer saber de dormir, não. Né, meu amor? Vamos trocar essa fralda? Vamos trocar essa fralda, vamos. Vamos trocar? Vamos? Deixa eu ver se tem um tantão de xixi aqui. Deixa eu ver. Lindo. Nossa, que tantão de xixi, mamãe. Que tantão de xixi, mamãe. Nossa, que tantão. O que você tá olhando aí? O que você tá olhando? Ele tá fixado nessa plaquinha com o nome dele. Eu fico vidrado com esse negócio, mamãe, que eu gostei muito desse negócio. Deixa a mamãe parar de enrolar e trocar essa fralda logo antes que você se estresse, né? Antes que você se estresse. Tudo bem? Tudo bem, cara? Lindo. Lindo da mamãe. Não quer sair daqui, não? Não? Ai, que coisa mais linda, mamãe. Que coisa mais linda, mamãe. Vamos lá. Vamos lá.